levantou uma bola importante aqui. E a pergunta foi, abre aspas, vocês acham mesmo que o técnico da seleção brasileira tem que ser estrangeiro? E aí teve um ouvinte que te rebateu aqui no bom sentido. Falou, pô, Fernandinho, então me sugere aí um treinador brasileiro. Fácil. Na história da seleção brasileira, tá contando para Gabi e pro Bruno aqui, apenas dois treinadores na história da eliminatória da seleção brasileira, dois treinadores não sofreram na eliminatória. O Dunga, quando foi para a Copa da África do Sul, 3 rodadas antes classificou, ganhando da Argentina 3-1 em Rosário, um lugar emblemático para os argentinos, estavam pendurados, apavorados, que não iriam para a Copa, e o Tite, que também com 3 rodadas de antecedência classificou. O resto, a gente sempre sofreu daqui, saiu escorraçado para disputar uma Copa, e em 5 vezes voltamos com o Caneco. Só ganhou quando as eliminatórias foi um desastre, né? Não dizer desastre, porque desastre Foi é não difícil. classificar, mas quando foi difícil. Foi difícil. E agora você fala, o Tite perdeu 2 Copas. Contra o jogo da Bélgica, acho que a gente podia ter ido melhor. Contra a Croácia, bom, o Neymar fez o gol e o nosso volante estava jogando em ponta direita, o Fred, que entrou para marcar. Sim. Aí Dói até de lembrar desse jogo técnico. aí. Não, e a culpa é do técnico, né? A culpa é do técnico. Vai pros pênaltis. Lembra que a Argentina ganhou o Mundial indo para 2 prorrogações e 2 decisões por pênalti. E ainda uma, no último momento, acho que foi contra a Holanda. A história que a gente está contando aqui poderia ser completamente Scaloni diferente. podia ter durado um ciclo. É, mas é isso, futebol é isso. Aí você fala, pô, mas não tem brasileiro aqui. A campanha do Dunga na seleção foi excelente. Tudo bem, não ganhou. A campanha do Tite na Copa foi excelente, não ganhou. Se a gente olhar os números frios, números, resultado, time jogando. Eu sou voto vencido aqui nesse programa porque eu tenho uma frase que é a seguinte, o tempo vai inocentar o Tite, mas Sim, eu sou massacrado mas aqui. eu também, eu acho que é diferente quem vê o treino, quem vê o jogo, quem acompanha, do que... Oi? É o que o PDV falou aqui, ó, fora do ar. Inocentar não vai trazer o Penta pra gente. Não, mas não vai. O que significa inocentar o Tite? Porque vocês estão colocando eles como culpado, ele é culpado de tudo. Ele tá preso, ele não consegue arrumar mais emprego Quantas por causa Copas já foram do Penta? Quantas Copas já foram disputadas de 30 pra cá? Ah, o Brasil participou de todas. Sim, participou de todas, mas só para um número. Nós ganhamos 5. Sim. Não dá pra todo mundo ganhar toda hora. Ah, Alguém vai sim, ficar no meio sim. do caminho. Mas a questão de inocentar o Tite não é culpado de nada. Não, mas eu entendo o que ele diz, porque os trabalhos depois do Tite Não, porque foram sempre... piores que Não, o mas dele. não é. 22 edições de Copa do 22 Mundo. edições, nós ganhamos 5. Sim, lógico. Teve a parada durante a Guerra Mundial, né? Que a gente dá um período. Mas o que acontece? Sempre alguém, o brasileiro... 3% aí de aproveitamento em Copa, em títulos. É. Entendeu? É 22% O aí. problema do Brasil é que a gente sempre precisa de um herói e de um vilão. Isso. Sempre tem que ter O um Tite herói foi vilão. e tem que ter um vilão. Tite foi vilão. O Dunga foi vilão. Agora você vai falar que o Dunga não teve experiência, ele era o Scaloni, velho. Campeão do mundo como jogador, Scaloni não foi, se eu não me engano, mas era um técnico que tinha pouca experiência e deu resultado. E a seleção precisa de um tratamento de choque Mas, agora. Fernandinho, qual seria a opção? Eu entendo Eu esse botaria o argumento. Dunga. Se não for o Dunga, Renato Você Gaúcho. traria o Dunga. Eu traria o Dunga. Se não for o Paulinho também regalou os olhos, mas eu trago. Porque se você olhar friamente, o problema do Dunga é que ele não ganhou. Ó, só colocando aqui, eu acho que o Scaloni foi campeão do mundo que ele Como zagueiro, jogando? É, porque eu acho que ele participou, foi 2006, então não foi campeão. O treinador que podia ser campeão Dá da o Copa do microfone Mundo pro era o PDV, Deschamps. tá difícil que foi aqui. como jogador e seria treinador também. 2006 ele foi jogador. Isso. Mas não Isso. ganhou o Mundial. Dunga. O tempo inocentou o Dunga? Também? Outro culpado? Mas acho que não é questão de inocentar ou não, é que a gente precisa ter sempre alguém para apontar o dedo. Se olhar o trabalho do Dunga na eliminatória e na Copa, não foi ruim. Mas Nós o perdemos último porque trabalho. o Júlio César e o último e o trabalho Felipe dele Melo foi ruim, né, trabalharam. ô Fernandinho? Mas o Dunga não trabalha há muito O tempo. trabalho que o Tite substituiu o Dunga, aí foi um trabalho horroroso do Dunga. A seleção tava muito mal. Tanto que o Tite é quem recupera a seleção. E naquele jogo com o Equador. Agora, né, de 3 a realmente, 0. em 2010, foi meio que uma questão ali, o Falha de acaso, dois falha de jogadores. 2 jogadores, Como exatamente. foi 2022. Exatamente. 2018, a gente tomou um pau Então da você famosa traria o Dunga Bélgica. hoje? Qual o último uma trabalho opção. do Dunga? Não, faz tempo, ele Faz parou. tempo, Ele né? treinou o Internacional em 2015. Mas eu digo, Dunga, Pode ser. gente, pelo histórico dele, tem esse porém que o Paulo falou, mas a seleção precisa hoje de uma gestão de choque. A boleirada, velho, precisa tomar um choque, porque não adianta, é fácil pôr a culpa, é melhor pôr a culpa em 1 do que em 23. O Jorge Jesus não daria esse choque na sua visão? Acho que não, eu acho que não. Se o Jorge Jesus fosse brasileiro,
A gente, ó, virou, tem um carnaval aqui, tá? Vai passar Vieram atrás do Paulo do Vai Vale. passar aqui Vieram atrás do Paulo do o Vale. recuo da bateria, então se você estiver escutando aí deixa eu ver que instrumento é. Tem Mas, ô surdo, Paulo, tem cavaco, tantã, Ripnique, tem mesmo. E tem uma porta-bandeiras ali, hein? Opa! Aí sim, hein? É a Rádio Bandeirantes. faz No festa. ritmo de carnaval, viu? Chamaram o Paulo pra fazer lá de passista, hein? Se o Jorge Jesus fosse brasileiro, ele seria mais unânime? Não, eu acho que, primeiro, na seleção brasileira a gente tem que preservar a história. Acho que é um dos poucos símbolos nacionais que sobraram ao comando da seleção brasileira. Eu acho que é importante, nesse momento que vive o país, preservar isso. E a Mas história já não mostra... tá preservado, né, Fernandinho? Hã? Um escândalo atrás de escândalo na CBF, preservado não tá. Mas a seleção a camisa da seleção brasileira ainda consegue ficar parte de tudo Perfeito. isso. Por incrível que pareça. Pela história, pela tradição, pelo encantamento. Mas você olhar, velho, como eu disse, em 22 edições de Copa do Mundo, nenhuma seleção ganhou se não tinha um treinador nacional. Ah, tá na hora de quebrar, essa regra pode quebrar? Pode. Mas é que existe uma identificação que a gente às vezes não leva em consideração, identificação do país, das pessoas, do clube, com o modo de ser, com a vivência. Isso tudo conta. Isso tudo vale nesse momento de Copa. Pra mim, Fernandinho, eu acho que assim, hoje no nosso futebol, nenhum treinador brasileiro seria chamado pela CBF para treinar a seleção pelo simples fator de que o Edinaldo quer limpar a barra dele. Então ele quer chamar um cara Quer dar uma que as resposta. pessoas vão falar assim, beleza, vamos lá, olha aqui, ó, Jorge Jesus, vocês Você querem um queria treinador ele, eu trouxe. estrangeiro, eu trouxe, ele tá Limpar, aqui. lavar as mãos. Eu vou dar pra ele os melhores jogadores brasileiros que estão jogando no mundo e vai ser tudo bem. Pra mim, essa é a sensação que passa, de que a CBF, ela não tá se importando se a gente vai ter um treinador bom ou ruim. No momento, ela só tá pensando assim, bom, eu vou dar pras pessoas o que elas querem não, enquanto mas, eu gente, tento eles resolver querem outras ganhar. coisas. Mas se é o Dunga é Eu opção, acho, é porque eu não tem acho. outro brasileiro. Eu ouvi Como não? Renato Opa. Gaúcho, Felipe Melo. Felipe Luiz, Luiz, eu concordo. Sim, Felipe eu Luiz, ouvi, o muito Roger, futuro. o Rogério. Por Eu que ouvi não, de por que muita não pode dar gente certo? que a CBF não está preocupada com ganhar Copa. A CBF está preocupada com o dinheiro. Ponto. Ganhar Essa a Copa frase- traz Mas- dinheiro. Então, tá preocupado com quem vai eleger de Náutico. Agora pra sim. quem- Opa, tá de microfone. Mas já Ó, foi eleito até 2030. Agora eu vou hablar, hein? Não tem mais preocupação. ó, Tem vamos mais fazer o duas seguinte, Copas ó. pela frente. Deixa